Bora desenhar um ursinho francês com um potinho do amor. Primeiro você faz uma boina lá em cima com uma linha de baixo. Depois você puxa um lacinho e faz o rostinho do urso com orelhinhas, olhos e focinho com nariz. E faz os bracinhos bem gordinhos e puxa as fitas do laço. E depois completa com os pés do ursinho, fazendo um círculo na sola do pé. Deixe seu like e me siga se você tá gostando. E depois você contorna tudo com a caneta preta e o resultado fica assim. E agora vamos para o potinho do amor. Primeiro você faz uma rolha lá em cima e depois faz o contorno do seu pote de vidro. Comente qual é o seu nome para eu te mandar um beijinho no próximo vídeo. E aí você faz muitos corações lá dentro, mas se você quiser pode fazer estrelinha, nuvens, lua, sol, o que você quiser. E na hora de pintar vai ficar super bonito, porque você pode fazer com várias cores. E depois eu contorno tudo com a caneta preta. Tchauzinho!